Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, aula 11 do nosso curso, né, caminhando já. Vamos, então, dar continuidade com os nossos assuntos e agora vamos começar a generalizar um pouco mais as nossas aulas, né? Deixaremos de falar de triângulos, brincadeira, não deixaremos. Durante todas as aulas sempre vai aparecer um triângulo no meio da questão, certo? Mas os assuntos vão continuar, né, a começar aí por essa aula 11 desse vídeo de hoje. Sobre polígonos. Vamos trabalhar os polígonos e principalmente os polígonos convexos. É claro que nós vamos estudar o que é um polígono convexo, o que é um polígono côncavo, né? Mas enfim, vamos então definir as coisas e ver os principais resultados aí que caem no seu concurso. Definição. Dada uma sequência de pontos de um plano, certo? Ponto A1, A2, A3, até um AN qualquer, certo? Claro, N maior do que 3, então olha só, certo? Porque senão você não vai ter polígono. Todos distintos, onde 3 pontos consecutivos não são colineares, considerando-se consecutivos a n-1, a n e a 1, assim como a n, a 1 e a 2, ou seja, considerando consecutivos. Chama-se polígono a reunião dos segmentos A1 a 2, A2 a 3, A3 a 4, A4 a 5 e assim sucessivamente, certo? Então veja bem, é claro que aqui está utilizando apenas a letra A, né, com os pontos 1, 2 e 3, enfim, mas a gente vai ter o costume de utilizar, né, letras distintas. Então, por exemplo, isso aqui é um polígono, certo? Também conhecido como linha poligonal fechada, certo? Porque você vai ter aqui segmentos consecutivos, certo? E esses segmentos consecutivos, o último ponto coincide com o primeiro. E aí, por isso que a gente diz, então, que ele é fechado. E aí, aqui seria um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D e um ponto E. E aí a gente vai dizer, olha, esse aqui é o polígono A, B, C, D, E. Assim que a gente vai escrever ele. Os segmentos, olha só, são consecutivos. O segmento AB, o segmento BC, o segmento CD, o segmento DE e o segmento AE. Todos eles consecutivos, todos eles começando com um ponto, compartilhando vértices entre si, certo? E a gente vai dizer ainda que esse daqui é um polígono convexo, porque a gente pode ter outros tipos de polígonos. Por exemplo, eu posso ter um polígono assim, ó. Esse polígono aqui também é um polígono, porque eu tenho segmentos consecutivos, olha só. Tenho 3, 4, 5, 6 vértices nesse caso. Este polígono aqui que está desenhado, vou chamar aquele de A, B, C, D, E, F, não é um polígono convexo. Agora eu gostaria que os senhores olhassem, então, o da esquerda é convexo, o da direita não é convexo. E aí você começa a pensar agora, o que significa ser convexo, o que significa não ser convexo. Vamos continuar. Os elementos de um polígono, que nós vamos dar os nomes a eles, vai ser o seguinte. Os pontos vão ser chamados, então, de vértices do seu polígono, ok? Então, aqueles pontos A, B, C, né? Quando eu tiver um polígono, então, qualquer. Aqui nós temos os vértices, que são os pontozinhos deles, ok? Cada um dos segmentos vai ser chamado de lado do polígono. Então, eu tenho este lado aqui, 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 eu tenho este lado aqui. São os lados do seu polígono, né? Por exemplo, neste desenho que eu fiz aqui, nós temos 5 lados e 5 vértices. Nós temos também os ângulos, que são os ângulos internos, também chamados de ângulos dos polígonos simplesmente, ou somente ângulos, ou seja, aquela mesma ideia que eu já tinha falado para os senhores, né? Nós não vamos ter mais a necessidade de escrever a notação de ângulo com os 3 pontos, né? O vértice e os outros 2 pontos que se abrem, né? Mas simplesmente o vértice do polígono, porque daí eu vou estar me referindo ao ângulo que pertence àquele vértice, entendeu? Então não vai ter mais aquela necessidade de escrever com as 3, beleza? Ora, o que eu quero que vocês notem? Note aqui que a quantidade de vértices, a quantidade de lados e a quantidade de ângulos são todos iguais. Né? Repara que aqui eu tenho 5 vértices, eu tenho 5 lados, né? E eu tenho 5 ângulos internos, claro, dentro deles ali, ok? Então a quantidade de vértices, a quantidade de lados e a quantidade de ângulos é sempre a mesma, quando se trata de um polígono, beleza? Então veja bem, 2 lados que têm um vértice em comum são chamados de lados consecutivos, ou seja, 2 lados aqui que ficam um seguido do outro. 2 lados não consecutivos não têm vértices em comum, certo? Então, lados que não são consecutivos, eles não compartilham vértices. 2 ângulos de um polígono são chamados de consecutivos se eles têm um lado do polígono em comum. Ou seja, este ângulo aqui que está desenhado
com este ângulo aqui, eles são chamados ângulos consecutivos, porque eles pertencem ao mesmo lado, ou melhor, eles compartilham o mesmo lado do seu polígono, por isso eles são chamados de consecutivos. Um polígono de n vértices possui n lados e n ângulos, foi o que eu já tinha observado aqui em cima com os senhores. A soma dos lados é determinada pelo perímetro do polígono, ou seja, se eu somar a medida de cada uma desses segmentos aqui, eu vou ter então o perímetro do nosso polígono. Lembrando também de área, né? A área vai estar relacionado a toda a extensão aí interna do seu polígono. Mas voltando àquela discussão do convexo e do côncavo, que eu deixei os senhores ficar pensando aí, você deve ter falado, o professor não vai explicar o que é côncavo, o que é convexo? Não, só deixei para vocês ficarem pensando mesmo. Mas agora eu trago para os senhores esse esclarecimento. Primeiro, vamos nos lembrar que polígono simples, ele é chamado de simples quando a intersecção de quaisquer dois lados não consecutivos é vazia. Ou seja, a intersecção de quaisquer dois lados. Ou seja, eu não tenho lados que se cortam. Eu teria um polígono assim, ó. Aqui, 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 assim e assim. Aqui eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Eu tenho um polígono de 5 vértices. Só que esse polígono de 5 vértices, ele não é um polígono simples, certo? Por quê? Porque os lados se intersectam. Agora, um polígono que não tem intersecção entre os seus lados, ele é chamado de simples. E aí um polígono simples, ele pode ser convexo ou côncavo. E aqui novamente eu fiz dois exemplos. O que significa isso, essa palavra convexo, professor? Olha, o polígono simples ele é chamado de convexo, se e somente se a reta determinada por dois vértices consecutivos quaisquer deixa todos os demais vértices no mesmo semiplano. Ora, se eu considerar a reta suporte deste lado aqui, ó, a reta suporte deste lado, todos os outros vértices vão ficar no plano da direita. Se eu considerar a reta suporte deste lado aqui, todos os outros vértices vão ficar ali à esquerda para cima, certo? Isso significa um polígono convexo. Quando eu pegar todas as retas suportes e sempre que eu considerá-las, os demais vértices ficam apenas de um lado da reta, ok? E não do outro. Já no côncavo, isso não ocorre. Se eu pegar essa reta suporte aqui, beleza, todos vão ficar. Mas, como eu disse, é qualquer reta, quaisquer vértices consecutivos. Se eu pegar essa daqui, ó, essa reta suporte aqui, eu tenho este ponto que vai ficar de um lado e os outros pontos ficarão do outro lado. Ou seja, caracteriza um polígono côncavo. Beleza? Isso que é a diferença de convexo e côncavo. O que mais cai, professor? Em 99,9% dos casos, polígono convexo. É muito difícil você ter uma questão onde trata de um polígono côncavo. Professor, qual que eu tenho que me interessar mais pelos polígonos convexos? Até porque todos os resultados que a gente vai dar aqui são para eles, ok? Agora, o que é interessante, um polígono convexo, ele sempre pode ser dividido em dois polígonos côncavos. Um polígono côncavo, perdão, ele sempre pode ser dividido em dois polígonos convexos, né? A gente pode puxar justamente os vértices. E aí eu consigo transformar ele em dois convexos. Então, os resultados dos convexos vão servir para resolver polígonos côncavos, ok? Interior e exterior de um polígono. Ora, o conjunto dos pontos internos de um polígono é o seu interior e o conjunto dos pontos externos é o seu exterior, ou seja, a parte de dentro do seu polígono, parte interna, e a parte de fora, parte externa, certo? E aí o interior de um polígono convexo é chamado de região convexa e uma superfície poligonal é quando eu considero a reunião do polígono com todo o seu interior, certo? Ou seja, você tem uma região poligonal ou simplesmente uma superfície poligonal. De todo modo, pessoal, superfície poligonal, tá falando do polígono. Região poligonal, polígono, tá bom? Interior do polígono, polígono. Tá? De todo caso, ele vai estar se tratando apenas da palavra polígono. Bom, agora sim que você já conhece, vamos começar a definir algumas coisas. Primeiro, o nome, certo? Nós temos que o menor polígono possível é o triângulo, tá? Porque você tem 3 lados. Até lá na definição colocava n maior ou igual a 3. Por que isso? Porque ele é o cara mais, ele é o menor de todos que você tem, certo? Ele é do tipo menos complicado. É aquele que com uma reta só você não faz, 2 você não fecha. Então você precisa de uma terceira, certo? Por isso o triângulo é o primeiro. Então, de acordo com o número de lados que o seu polígono tem, a gente vai classificá-los com o seu nome. Claro que aqui poderia estar escrito de acordo com a sua quantidade de vértices. Poderia estar escrito de acordo com a sua quantidade de ângulos internos, tá? Porque é a mesma, tá bom? Então, se o n é igual a 3, ele é chamado de triângulo.
ou também é chamado de trilátero. Claro que essa palavra aqui talvez seja desconhecida de alguns de vocês, mas é a mesma coisa, 3 lados, né? 3 ângulos, tá? Está associado ao 3. N igual a 4, quadrângulo ou quadrilátero, certo? A gente conhece mais a palavra quadrilátero do que a quadrângulo, né? A ideia é de 4 ângulos, 4 lados, tá? 4. E assim sucessivamente. Pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, ou seja, você usa o prefixo, certo? E continua com esse godô, que está associado a ângulo, ok? Então é a quantidade de ângulos, beleza? A partir do 10, nós temos a escrita do decágono, 12, dodecágono, né? Se fosse 13, tridecágono, tá? Já o 15, pentadecágono, ou seja, a partir do 10, né, a parte final da palavra sempre é decágono, seguido do prefixo de acordo com a quantidade que você tem. Tá? Quem é diferente disso é o 20 apenas, que é o icoságono, ok? 20 lados é chamado de icos, vai ter esse prefixo aí, tá? A partir do 20, professor, como que funciona? Não tenho interesse nenhum em saber os nomes da partir do 20, tá bom? Porque os nomes começam a ficar cada vez mais complicados. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você vai achar os nomes dele sem problema nenhum, beleza? Mas como eu disse, o objetivo aqui não é saber os nomes em si, mas sim as propriedades que tem nesses seus polígonos, ok? Por isso que a gente vê até o 20 e já é suficiente para qualquer concurso. Em geral, para um número n, qualquer dos lados, dizemos que o polígono é n-látero, beleza? Então, como eu disse para os senhores, o nome pouco importa aqui. Vamos começar então a ver alguns resultados importantes. Primeiro, um polígono que possui lados congruentes é chamado de equilátero, e aquele que tem ângulos congruentes é chamado de equiângulo. Então, por exemplo, o triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem os 3 lados iguais, ou seja, ele é um polígono equilátero. O quadrado também é um polígono equilátero, porque daí ele tem os 4 lados de mesma medida também, certo? Só que além disso, essas figuras, elas também têm os mesmos ângulos, né? Não tem? O equilátero é 60 graus cada um deles. O quadrado é 90 graus cada um deles. Ou seja, tanto o triângulo equilátero quanto o quadrado, além deles serem equiláteros, eles são também equiângulos. Ok? E aí, quando a sua figura, o seu polígono, ele for equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, ele vai ser chamado de regular. Ok? Um polígono convexo é regular se ele tem todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos congruentes entre si também. Então veja bem, eu trouxe aqui um desenho para vocês, um hexágono equilátero, só que você consegue ver aqui que os ângulos não são iguais, né? Este ângulo aqui, por exemplo, é diferente deste ângulo aqui. Só olhando um pouquinho o desenho você consegue reparar isso. Aqui tem um hexágono equiângulo, onde você tem lados distintos. Ora, este lado aqui, ó, é diferente deste lado aqui. Então ele tem os ângulos iguais, porém os seus lados não são iguais, ok? Agora, quando o hexágono ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, então eu tenho o hexágono regular. O hexágono regular, inclusive, ele é o polígono mais famoso que nós temos. É o que mais aparece nas provas de concurso. Até porque, lembrando de uma propriedade dele, bem rápida, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Certo? Mas é claro que a gente vai explorar ainda isso mais nas próximas aulas. Mas lembrando do hexágono regular aí para os senhores, ok? Vamos então às fórmulas, às continhas, o que os exercícios cobram, o que cai na sua prova de concurso. Primeiro, diagonal. Diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos. Então, dado aqui um polígono qualquer, se eu pegar um vértice aqui, os segmentos com este vértice que eu estou considerando, de modo que os outros não sejam consecutivos, eu estarei formando diagonais. Então aqui é uma diagonal. É um segmento entre vértices não consecutivos. Aqui é uma diagonal. Segmento entre vértices não consecutivos. Se eu considerar este vértice aqui, eu tenho o lado. Então não é diagonal. Se eu considerar este outro vértice aqui, eu tenho o lado. Então também não é diagonal. Tá vendo? Para ser diagonal, é entre vértices não consecutivos. Ok? E aí o número de diagonais de um polígono qualquer de n lados é dado por essa fórmula aí, d igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. É muito simples entender essa fórmula. Por quê? Se eu olhar novamente para este ponto, eu consegui traçar apenas 2 diagonais a partir dele. Ok? O meu polígono aqui ele tinha 5 vértices. Ora, eu tenho 5 vértices. Vou considerar um deles, me sobram 4 para poder calcular
segmentos, né, com os outros vértices. Porém, desses 4, 2 são consecutivos. 2 são consecutivos. Então, eu só consigo fazer diagonal com os outros. Eu não consigo fazer diagonal com o próprio vértice, ele com ele mesmo, e eu não consigo fazer diagonal com os vértices que são consecutivos, aqueles que estão justamente ao lado dele. Eu só consigo fazer com os outros. Ou seja, para cada vértice que eu considero, eu consigo calcular diagonais a partir dele com os outros n menos 3. N porque é o total, menos 3 porque eu estou tirando o próprio e os 2 consecutivos. Por isso, então, fica esse n vezes 3, lembrando aí da combinatória, o princípio fundamental da contagem, certo? Só que a diagonal que eu traço deste ponto A até este ponto B é a mesma diagonal que eu vou traçar do ponto B até o ponto A. Portanto, da análise combinatória também nos vem a divisão por 2, para que eu não repita a quantidade de diagonais, beleza? Por isso que essa é a fórmula da quantidade de diagonais que eu tenho. Quantas diagonais partem de cada vértice? Diagonal por vértice. Sempre vai ser n menos 3, porque eu tiro o próprio cara e os consecutivos. A respeito também de polígonos, pode se perguntar sobre os seus ângulos, ok? E aí nós temos tanto os ângulos internos quanto os ângulos externos. E aí vem essa fórmula clássica, que é a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, n menos 2 vezes 180 graus. Isso é porque todo e qualquer polígono, ele pode ser dividido em n menos 2 triângulos. Então, por exemplo, um pentágono, ele pode ser dividido em 1, 2, 3 triângulos. E aí você repara que os ângulos desses triângulos, juntos, eles vão formar todos os ângulos do seu polígono. Por isso, como cada triângulo é 180 graus a soma, isso nós já provamos, basta eu multiplicar a quantidade por 180. Essa quantidade n menos 2 é a quantidade de triângulos que você consegue formar com os polígonos. Olha, eu tenho n polígonos, eu preciso pegar 3 para fazer triângulos. Você faz uma combinatória. Cuidado que você tem triângulos repetidos. Então aí você consegue calcular tranquilamente a quantidade de triângulos, que é n menos 2. E aí essa fórmula fica aí. Então se ele falar, um polígono tem 11 lados, qual a soma dos ângulos internos de um polígono que tem 11 lados? Ora, vai ser nada mais nada menos do que 11 menos 2 vezes 180 graus. Isso vai dar a somatória total, tá? O total de graus, somando todos os ângulos internos. Nós temos também a definição de ângulo externo para um polígono qualquer. O ângulo externo é aquele suplementar adjacente. Então, da mesma forma como era para triângulo, também é para qualquer polígono. Então, se eu tiver aqui um triângulo, ou se eu tiver um polígono, perdão, né? Falei triângulo, perdão. Se eu tiver aqui esse polígono, ok? Fazer o prolongamento de um dos lados, essa região aqui fora é o ângulo externo relacionado a este ângulo aqui, que é o interno. Lembrando que ângulo externo é suplementar adjacente. Então, um ângulo interno mais um ângulo externo sempre dá igual a 180 graus, ok? E aí a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus, isso para qualquer polígono. E é muito curioso, isso eu vou deixar como exercício para vocês demonstrarem aí. Basta você lembrar da soma dos ângulos internos, tá? Você tem a fórmula da soma dos ângulos internos. Quantos vértices você tem? Por exemplo, considerando um polígono qualquer, eu tenho n, ok? E aí, você sabe que um ângulo externo é suplementar com um interno. Então, eu vou deixar para que vocês brinquem aí, tentem fazer as contas. Você vai ver que dá de fato 360 graus, isso para qualquer polígono. Não depende da quantidade de lados. A soma dos externos, né? Pegando esse externo, mais esse externo aqui, mais esse externo aqui, mais este externo, mais esse daqui, a soma de todos eles sempre vai dar 360 graus para qualquer um. Finalizando a nossa discussão, o que é interessante é estudar os regulares, porque nos regulares a gente sabe que eles são equiláteros e eles são também equiângulos. Ora, se eles são equiângulos, todos os ângulos são iguais, portanto a gente pode definir fórmulas para estes ângulos nos polígonos regulares, dados as somas totais. Então, por exemplo, um ângulo interno de um polígono regular é a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de ângulos que eu tenho. Ou seja, é o SI dividido por N, né? Então, basta você calcular o N menos 2, multiplicar por 180 e pegar o resultado e dividir por 2. Por 2 não, desculpa, perdão. Dividir por N, ok? Por quê? Daí você tem o total dividido pela quantidade. Todos são iguais. Então, esse daqui é o ângulo interno de um polígono regular.
E o ângulo externo de um polígono regular, professor, aí é mais fácil ainda, porque a soma não é 360 graus? Ora, se a soma é 360, você divide por n, você vai saber quanto vale cada um dos ângulos externos. Esses resultados, como eu estou dizendo, é para polígonos regulares, ok? Porque os ângulos são iguais. Finalizada a nossa discussão, chegamos então à hora mais esperada pelos senhores, né? A aula dos exercícios, os dois, um do ITA, um do IME, começando pelo Instituto de Tricô de Aquidauana, que fala assim: um gesseiro que trabalhava na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com formato de pentágono regular, quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular, conforme mostra a figura. Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava. Para isso, anotou as medidas dos ângulos. O ângulo X, que é o EAD, o ângulo Y, que é o EDA, e o ângulo Z, que é o AED, do triângulo ADE. As medidas X, Y e Z em graus desses ângulos são respectivamente iguais a quanto? Tentem fazer a questão, a gente já segue com a resolução desse vídeo. Senhores, é dito no exercício que o pentágono é regular. Se o pentágono é regular, todos os ângulos internos são iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Todos os lados são iguais. Ora, então esse triângulo ADE, que o exercício está considerando, ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais, o AE igual ao ED. Ora, e se ele é isósceles, então a gente vai poder dizer que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, certo? O exercício quer quais são os ângulos. Ora, o ângulo E, ele é um ângulo interno do pentágono, que é irregular. Portanto, a gente vai utilizar aquela ideia que nós acabamos de conversar, né? Vamos fazer a soma dos ângulos internos de um pentágono, que vai ser, né, 5 menos 2 vezes 180 graus, que é 3 vezes 180 graus, e 3 vezes 180, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8 é 24, vão 2, 3 vezes 1, 3, mais 1, 540 graus. Essa é a soma total. Como eu tenho 5, então é 540 dividido por 5. E isso daqui dá 108 graus. Portanto, 108 graus é a soma total, é o ângulo interno, né, do seu polígono. Então, esse cara aqui que é o ponto de interrogação, ele vale 108, ok? É claro que se você olhar agora pelas alternativas, né, você já tem ali o 108, só na letra C, os outros vão ser 36. Mas vamos supor que não tivesse dessa forma aí nas alternativas, né, professor? Ah, já não está explícito aqui que é a letra C. Como que eu faço as outras? Ora, você vai aqui para esse triângulo e vai analisar que você tem 108 graus ali, que vai ser o ângulo, ó, o 108 é no ponto E, ele é o Z, né? Z é igual a 108. E você vai reparar que o X é igual a Y, porque eles são aqui, né, a mesma medida. Então, eles são isósceles, né, dentro de um triângulo isósceles. Então, você vai ter 108 mais X igual a 180. E aí, 2X igual a 72, X igual a 36. Beleza? Calcularia, então, os demais ângulos. Mas, como eu disse aqui nessa questão, só de ver o 108 ali já resolveria o seu problema sem mais delongas. Beleza, pessoal? A segunda questão, então, é uma questão bem interessante. Veja bem, ele vai dizer assim, do IME agora, né? Um polígono regular possui a partir de cada um desses seus vértices tantas diagonais quantas são as diagonais de um hexágono. Cada ângulo interno desse polígono mede em graus quanto? Então, vocês podem fazer essa questão antes de ir com a resolução do vídeo. Essa questão eu vou trazer uma dica bastante importante para os senhores, tá? Porque você pode ter feito de um jeito, com certeza você deve ter acertado, porque essa questão ela não é uma questão muito difícil, ok? Até uma questão fácil, talvez, certo? E aí, prestem atenção na resolução dela, olha só. Um polígono regular possui, a partir de cada um de seus vértices, tantas diagonais quanto são as diagonais de um hexágono. Então, de cada vértice, a gente sabe que partem n-3 diagonais, de cada vértice. Esse n-3 são as diagonais do hexágono. Então, a gente vai ter que calcular quantas diagonais tem um hexágono. Então, vai ser 6 que multiplica 6 menos 3 dividido por 2, a fórmula da diagonal. Então, aqui nós temos 3 vezes 3, que é 9. Portanto, o total de diagonais, certo, de um hexágono são 9. E 9 é a quantidade de diagonais que parte de cada vértice desse polígono que o exercício está considerando. Então, nós temos n menos 3 igual a 9. Portanto, nosso polígono é quanto? 12 lados.
certo? É um dodecágono, é um polígono de 12 lados. E ele vai dizer assim, cada ângulo interno deste polígono mede quanto? Ora, o polígono é regular, 12 lados, como eu mostrei lá para os senhores, né? O ângulo interno é só fazer a soma total desses 12 e dividir por 12, sim ou não? Só que para isso você vai ter que calcular a soma dos ângulos internos. Vai ter que fazer 12 menos 2 vezes 180, né? Já estava pensando no resultado aqui, ia colocar 1000. Então aqui, ó, 180. Vai ter que fazer essa conta, 1800 dividido por 12, blá, 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 beleza. Uma dica boa é você fazer pelo externo. Ora, como são ângulos iguais, né, os polígonos são regulares, eu posso pegar diretamente o ângulo externo, que é 360, e dividir por 12. Inclusive, 360 é múltiplo de 12. Então, eu posso fazer aqui, ó, 30 graus. O ângulo externo mede 30 graus. Se o externo mede 30 graus, você vai e pega o suplementar. Quem é o suplementar do 30? 150. Ora, se o suplementar do 30 é o 150, então esse 150 é o ângulo interno desejado. Acabou a questão, letra B. Eu acho muito mais prático você calcular dessa forma, certo? Ah, eu quero calcular o ângulo interno de um polígono regular. Se eu sei a quantidade de lados, eu pego o externo, divido logo e faço suplementar. Porque às vezes é melhor do que você ter que multiplicar por 180, saber quanto dá essa soma total, depois ainda fazer a divisão. Então, assim, é uma boa dica aí quando você vai fazer questões com polígonos regulares e precisa calcular os seus ângulos internos, ou até mesmo os seus externos, claro, e sabido os seus lados, a quantidade de lados, ou vértices, ou ângulos. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui, a gente encerra a nossa aula, deixo o meu muito obrigado e desejo a todos bons estudos.